Bem, meus queridos irmãos, aqui estou eu de novo. Abençoado seja esse dia. Eu abençoo a minha vida é abençoada. Eu abençoo a minha família é abençoada. Eu abençoo os meus amigos e abençoados. Eu abençoo essa chuvinha que está caindo lá fora e essa chuvinha é abençoada. Abençoado seja esse meu dia de hoje. Bem, meus irmãos, eu não pretendia hoje, eu pensei ontem em gravar vídeo hoje, mas como senti dor a noite inteira, amanheci sentindo dor, que até chorei de dor, pensei hoje não vou gravar vídeo nenhum. Mas aqui estou eu, no terceiro vídeo, né? Nós, os médios, somos os últimos chamados, né? Mas a gente que tem que se escolher a ser chamado, pois Deus chama todos os seus filhos para participar de sua seara de amor. Então aqui estou eu, com dor ou não, vamos em frente a mais um evangelho. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vocês que estão me ouvindo e todos vocês sejam abençoados com muita luz, com muita paz, saúde, amor e sabedoria. O evangelho de hoje, o advento do Espírito de verdade. Venho como outrora entre os filhos de Israel desgarrados, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como outrora, minhas palavras devem lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro, amarrei em feixes bem esparsos na humildade e disse: venha a mim todos que sofrem. Mas os homens ingratos se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se enveredaram pelas ásperas sedas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, se socorram mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que já não vivem na terra e que clamam. Orem e creiam, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual as virtudes que tiverem cultivado devem crescer e se desenvolver como um cedro. Homens fracos, que compreendem as trevas de suas inteligências, não afastem o orcoche que a clemência divina coloca em suas mãos para iluminar o seu caminho e reconduzi-los, filhos perdidos, ao regaço de seu Pai. Sinto-me realmente tocado de compaixão por sua miséria, por sua imensa fraqueza, para não estender uma mão de socorro aos infelizes desgarrados que vêm o céu, que vêm os céus. Caem no abismo do erro, creiam, amem, meditem nas coisas que lhes são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele levantaram raízes são de origem humana. E eis que no além-túmulo, que vocês julgam seu nada, vós lhe clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, seja o vencedor da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venha ensinar e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que se elevem em sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar também suas lágrimas. Operários, tracem seu sugo, recomecem no dia seguinte o rude trabalho de véspera. O trabalho de suas mãos fornece pão terrestre aos corpos, mas suas almas não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio de seus pensamentos, quando soar a hora do repouso.
quando a trama da vida escapar de suas mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirão surgir e germinar em vocês minhas preciosas sementes. Nada fica perdido no reino de meu Pai, e seus suores e misérias foram o tesouro que devem torná-los ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, onde o mais desnudo se torna, onde o mais desnudo de vocês tornam talvez o mais resplandecente. Em verdade lhes digo, aqueles que carregam seus fardos e assistem teus irmãos são meus bens amados. Instruam-se na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e lhe mostra o objetivo sublime da provação humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe seus ciúmes contra os ricos do mundo, que são frequentemente muito miseráveis, porque as provas deles são mais perigosas que as suas. Então vocês e meus apóstolos os instruem. Bebam da fonte viva do amor. Preparem-se cativos da vida, a lançar-se um dia livres e alegres no seio daqueles que o criou fracos para torná-los perfectíveis, e que quer que vocês mesmos modelem sua maleável argila, a fim de serem os artifícios de sua imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer os remédios que devem curá-los. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Venham, portanto, a mim, vocês que sofrem e se encontram oprimidos, e serão aliviados e consolados. Não procurem outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos seus corações por meio do Espiritismo. Escutem-no, que a impiedade e a mentira, o erro e a incredulidade seja extirpado de suas almas doloridas. São monstros que sugam seu sangue mais puro e que causam chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humilde e submisso ao Criador, possam seguir sua lei divina. Amem e oram. Sejam dóceis aos Espíritos do Senhor. Invoquem no fundo do coração. Então lhes enviará o seu Filho bem-amado para instruí-los e dizer-lhe estas boas palavras. Aqui estou, venho por vocês que me chamaram. Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o pedem. Seu poder cobre a terra em toda parte, ao lado de cada lágrima, colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma oração contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamar contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo lhes cabe como porção. Tomem, portanto, como divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serão fortes, porque resume todos os deveres que a caridade e a humildade lhes impõem. O sentimento do dever cumprido lhes dará o repouso do espírito e resignação. Coração bate melhor, a alma se acalma, e o coração não tem mais desfalecimento, pois o corpo, tanto mais, quanto mais profundo o espírito for atingido. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Então, meus queridos irmãos, o que o advento do Espírito da Verdade está nos dizendo? Quanto mais for a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa abnegação, mais forte a gente se torna, mais fé a gente tem, né? Quanto mais o nosso corpo sofrer, mais o nosso espírito vai se sentir melhor, mais fortalecido, vamos nos tornar seres melhor. Então o Espírito da Verdade nos pede que nós bebemos dessa água viva vinda da fonte, que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele é esse o arcote, essa luz que ilumina o nosso coração, é o Evangelho de Jesus, o Evangelho
da Bíblia católica e da Bíblia evangélica. Só que o Evangelho do Espiritismo vem tirar as traves dos nossos olhos, nos mostra claramente tudo aquilo que Jesus nos ensinou e muito mais. Porque naquele tempo, lá no começo de nossas vidas, quando Jesus veio, a gente ainda não estava próspero a compreender, próspero, né? A compreender os ensinamentos de Jesus. Aí o Evangelho, aqui trazido pelos Espíritos de Luz, nos mostra mais claramente tudo que Jesus nos ensinou. As suas palavras são alimentos que iluminam a nossa alma. É a luz que ilumina o nosso caminho. E feliz daquele que bebe dessa água, feliz daquele que procura essa luz para iluminar o seu coração. Ela vem conduzir esses filhos perdidos, que somos todos nós, ao regaço, ao colo do nosso Pai eterno, né? Louvado seja Jesus, esse Cristo maravilhoso que veio por todos nós, né? Veio nos ensinar, trazer o consolo aos pobres, aos oprimidos, aos nossos irmãos que estão sofrendo. As palavras de Jesus é um consolo, porque nos leva a compreender, com o Evangelho segundo o Espiritismo, o porquê estamos sofrendo, porque passamos por tantas dificuldades. Então, quando compreendemos isso, que isso muitas vezes nos veio trazido de vidas passadas, provas que nós pedimos para passar, aí nós vamos passar por tudo isso com mais calma, com mais resignação. Então ele fala que operários trazem seu sugo, quer dizer, é um rego aberto, né? Aqueles homens que estão no campo, que trabalham na terra, que fazem aqueles buracos para plantar plantas que alimentam o nosso corpo. Mas assim como eles trabalham duro lá, né? O alimento do corpo, Jesus também nos traz o alimento da alma. Quando a gente dorme, a gente é levado no plano espiritual, os lugares bons para aqueles que têm bons pensamentos, boas atitudes. Nós somos levados ao plano espiritual para recebermos conselhos, força, coragem. Muitas vezes são feitas operações espirituais em nós para que possamos continuar o nosso trabalho aqui na terra, recebemos conselhos e muito de nós vamos trabalhar. Aquele trabalho que nós fazemos aqui na terra, nós continuamos do outro lado quando nós estamos dormindo, né, levando consolo. Muitas vezes eu sonho que eu estou trabalhando, dando paz, fazendo o evangelho, socorrendo espíritos. Eu me sinto muito feliz quando eu tenho esses sonhos, né, porque eu sei que eu continuo trabalhando mesmo quando estou dormindo. E muitas vezes levanto cansada, com dor no corpo, é porque do outro lado o trabalho foi pesado, né? Principalmente nos dias de hoje que está tendo guerra, os médicos que saem do corpo para trabalhar do outro lado, é muito difícil, né? Então, mas quando a gente ora com fé, isso tudo passa. Então, meus irmãos, os trabalhadores do campo estão plantando as sementes lá que vai dar alimento para todos nós e eles não são valorizados. Quando vão vender seus alimentos nas feiras, as pessoas querem explorar. Muitos são explorados e às vezes aceitam aquela miséria em pagamento dos seus trabalhos, porque eles também precisam do dinheiro para comprar roupa, pagar um aluguel, as coisas para suas famílias. Então, em todo o nosso trabalho, em todas as nossas tarefas, quer dizer, nós devemos ir fundo naquilo que nós nos propomos a fazer. Se somos médicos, vamos ser médicos dedicados. Cuidar dos doentes não só pelo dinheiro, mas pela caridade, pelo amor. Se somos enfermeiros, vamos ser bons enfermeiros, vamos dar o melhor de nós. Se somos padres, pastores, evangélicos, donas de casas, lixeiro, não importa a nossa profissão, que nós possamos ir fundo e trabalhar com amor e com carinho, porque Jesus está conosco, Ele nos dá consolação quando chegamos em casa exaustos, cansados, às vezes com dor e pedimos: Jesus, dai-me força, estou tão cansado, estou tão esgotado mentalmente, fisicamente, dai-me força, Jesus, que essa noite ao deitar o meu corpo na cama, o meu corpo possa descansar e minha alma possa receber alívio, força, bons conselhos e que amanhã eu possa ver um novo dia para continuar as minhas tarefas,
os meus aprendizados. Por mais difícil que seja, Senhor, esteja comigo. Dai-me força e coragem para me vencer. E obrigado por ter vencido esse dia com todas as suas alegrias, com todas as suas dificuldades. Hoje eu fui um vencedor. Hoje eu fui um vencedor de mim mesmo, que mesmo com os meus problemas, com as minhas dores, eu consegui vencer. Obrigado, Jesus. Que amanhã meus olhos possam se abrir para uma nova luz, pois é mais uma oportunidade de eu aprender a ser mais humilde, mais piedoso, mais caridoso, ter mais força e mais fé e se seguir sempre em frente, sem me desesperar, sem ficar louco, com fé, com confiança. Obrigado, Jesus. Então, o Evangelho de Jesus, esse advento do Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade que vem nos mostrar o caminho para vencermos a nós mesmos, para chegarmos a Jesus e vencermos as nossas dificuldades. Tem muita gente aí na cama, doente, sentindo dores terríveis. Então eu me coloco no lugar deles quando eu sinto as minhas dores. Penso daqueles que estão com câncer, com tumores, com doenças que não têm remédio que alivia, né? Que às vezes só a morfina é que dá um alívio. Então eu penso nas pessoas e dou graças a Deus pelas minhas dores, pois as minhas dores, mesmo que eu chore, elas são suportáveis. Existe gente sofrendo mais do que nós. Então Jesus Ele nos fala, eu sou o grande médico das almas e venho lhes trazer o remédio que deve curar os fracos, os sofredores, os enfermos, são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Venham, portanto, a mim, vocês que sofrem e que se encontram oprimidos e serão aliviados e consolados. Não procurem em outro lugar a força, a consolação, pois o mundo é impotente para dá-los. Deus dirige um supremo apelo aos seus corações por meio do Espiritismo. Escutem-no. Que a piedade e a mentira, o erro, a incredulidade seja extirpado de suas almas doloridas. São monstros que sugam seus sangues mais puros e que lhe causam chaga quase sempre mortais. Então Jesus veio por nós, né, pelos fracos. Os que são fracos pedem a Deus força, coragem para vencer as suas batalhas interiores, as batalhas que a vida apresenta em suas vidas. Vamos pedir a Deus força quando estivermos sofrendo opressões, humilhações. Vamos pedir a Deus forças. Vamos pedir a Deus força quando caímos no vício, na depressão, na bebida, nas drogas. Vamos pedir força a Jesus e vamos confiar e vamos agradecer que essa ajuda virá. Mas é preciso pedir, sim, com fé, com confiança, acreditando que Jesus está nos ouvindo. Eu sei que muitas coisas não vão chegar até nós, porque muitas vezes nós pedimos provas antes de desencarnar, pedimos para passar por provas difíceis, para crescermos mais rápido espiritualmente, moralmente. Às vezes pedimos para passar a miséria, a fome, a humilhação, porque às vezes o orgulho estava tão grande dentro de nós. Às vezes em outras vidas humilhamos tantas pessoas e ao chegar na espiritualidade compreendemos isso e pedimos para reencarnar e passar por tudo aquilo que nós fizemos no nosso próximo, passar humilhação, vergonha, acusações, falso testemunho que nós fizemos contra os outros, nós vamos passar pela mesma prova. Então, muitas vezes pedimos essa prova. Então, pedimos, imploramos. Então, isso não tem como sair do nosso caminho. Mas vamos pedir a Jesus forças para vencermos essas provas, para vencermos a nós mesmos. E, com certeza, quando nós sairmos aqui da terra, vamos ser vencedor de nós mesmos, né? Muitas vezes em outra vida nós somos medrosos, fracos, não tínhamos coragem para inventar as nossas provas. Então, nessa vida, vamos pedir a Deus a força, pois nós vamos trazer essas mesmas tendências para vencê-las. E quando nós vencemos a nós mesmos, a nossa covardia, a nossa fraqueza, né? Nossos medos. Nós temos que pedir a Deus força para vencer esses medos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, que consola os humildes, os fracos, os oprimidos, né? Esse Evangelho vem para nos consolar. Então, cada vez que nós precisamos de uma ajuda espiritual, vamos abrir a nossa Bíblia, o nosso Evangelho,
ou um livro espírita, com fé e com confiança, que nós vamos achar ali o conselho que nós precisamos para aquele momento. As palavras de Jesus vêm através do Evangelho, através de uma pessoa que aproxima da gente e nos fala uma palavra, e de repente aquilo é o consolo que a gente precisava. Deus não abandona nenhum de seus filhos. O consolo sempre vem. Deus ajuda o homem através do homem. Louvado seja Deus. Então, às vezes, a pessoa que é muito pobre e vive na miséria, inveja o rico. Puxa vida, ele tem tudo de sobra e eu não tenho nada. Não vamos invejar, porque muitas vezes a prova do rico é pior do que a nossa. A prova do rico é muito difícil, porque é uma prova que ele tem que vencer a si mesmo, ele tem que vencer o mundo ao seu redor. E nós, como pobres, estamos passando pela prova que temos que passar, de trabalhar duramente para conquistar aquelas coisas que nós queremos, né? Talvez em outra vida fomos ricos, miseráveis, mesquinhos, orgulhosos, vamos passar pela pobreza para perder esse orgulho. E os ricos estão passando por uma prova muito difícil. E feliz daquele que é rico, sim, de amor, de humildade, das virtudes que Deus nos deu. Essa é a maior riqueza que nós podemos pedir a Deus e que Ele vai nos dar. São riquezas que a traça não corrói e o ladrão não rouba, mas o dinheiro do rico pode ser roubado. Aquele que é milionário hoje pode amanhã ser um pobre e um mendigo, pois não soube usar sua riqueza com sabedoria. Então, a pessoa mais rica da terra é aquela que está feliz com o que tem, que põe a cabeça no travesseiro todo dia e pode dormir tranquilamente, com a consciência tranquila de que não fez mal para ninguém, que não prejudicou ninguém, que todas as virtudes de Deus estão ali despertando, fazendo dele um ser melhor. Essa é a maior riqueza que está dentro de nós, que Deus nos concedeu quando nos criou. Todas as virtudes de Deus estão dentro de nós. Então é essa riqueza que nós devemos pedir a Deus, que aflore dentro de nós, que a nossa mente seja um jardim de flores, de benevolência, de amor, de bondade, de fraternidade. O nosso coração esteja sempre aberto a ajudar os nossos irmãos necessitados, ajudar os nossos amigos quando eles caírem em erros, e que esses amigos também possam chegar perto de nós e falar: olha, meu irmão, presta atenção no que você está fazendo, você está com a cabeça quente, está tomando atitudes erradas, acalma sua mente, acalma o seu coração, vamos conversar, nós possamos ter um amigo de verdade, que chegue até nós e nos mostre quando nós estivermos errados, tomando atitudes equivocadas, pois nós somos seres humanos e ainda vamos errar muito. Então devemos despertar dentro de nós todas as virtudes de Deus, porque todos os erros e defeitos não foi Deus que criou, isso foi criação de seres humanos que deixou o orgulho e o egoísmo tomar conta. Então, meus irmãos, quanto mais nós aflorarmos essa virtude de Deus dentro de nós, mais ricos nós seremos, mais vitoriosos nós seremos de nós mesmos. Nós todos somos guerreiros, nós todos somos guerreiros de Deus. Então vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor, orando pelos nossos irmãos, tendo boas atitudes, tendo bons pensamentos. Vamos fazer parte do exército de Jesus, esse exército que está trabalhando aí para que a paz reine no nosso planeta, para que a paz reine em todos os corações. Vamos fazer parte desse exército de Jesus, de anjos, de santos, de espíritos de luz. Vamos orar muito pelo nosso planeta Terra, para que a paz, o amor de Jesus vença, para que nós que possamos vencer a nós mesmos. Vamos ser guerreiros de nós mesmos, pois se nós nos olharmos no espelho, nós somos nossos maiores inimigos, porque nós deixamos o orgulho, o egoísmo, a vaidade tomar conta. Então vamos guerrear contra nós mesmos, não contra o nosso próximo, não vamos guerrear contra aqueles que nos perseguem. Vamos fazer como Jesus falou: amem seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Vamos lutar contra nós mesmos, pois nós somos nossos maiores inimigos. Mas Jesus é por nós, Deus é por nós, os dons de Deus estão aí. Vamos fazer florir na nossa alma, na nossa mente. Assim, quando nós chegarmos lá do outro lado e deixarmos essa terra, nós vamos partir em paz, de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance, tudo que foi possível de acordo com o nosso conhecimento. Então vamos buscar o conhecimento, que é a verdade. E Jesus nos falou:
Conheça a verdade vos libertará, e a verdade é o santo evangelho de Jesus, e ele está dentro de nós, na nossa consciência, tudo aquilo que Deus espera de nós, todas as coisas boas. Vamos perguntar a Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para ser um instrumento do vosso amor? O que eu posso fazer para ser um guerreiro junto de vós? Mostra meu caminho, ilumina minha mente, a minha alma, para que eu seja um guerreiro da paz, um guerreiro do amor, que luta por todos, não só por mim, mas por todos os meus irmãos no mundo inteiro, através da prece, da boa oração, dos bons pensamentos. É esse o evangelho de hoje, meus queridos irmãos. Então, acho que eu falei tudo que tinha que falar, né? Então, vamos ser mais humildes. Quanto mais difícil é a nossa prova, com mais fé a gente aguenta, com fé e confiança, maior é a nossa vitória. Então, vamos vencer a nós mesmos. Querido Mestre Jesus, louvado seja o vosso santo nome, hoje, amanhã e sempre. Envolva toda a humanidade, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, na sua luz de amor, de paz, de mansitude, de sabedoria, de piedade, de humildade. Jesus amado, louvado seja o teu nome, hoje, amanhã e sempre. Interceda junto a Deus Pai por todos nós, vossos irmãos, aos vossos irmãos pecadores, vós que é o nosso grande amigo, querido Jesus. Ilumina o nosso pensar, nosso sentir, o nosso falar e o nosso agir. Esteja sempre junto conosco, nos dando força, ajudando-nos a tirar as pedras do nosso caminho, as pedras que nós mesmos colocamos, para que hoje e amanhã possamos ser seres melhores, mais humildes, mais compreensivos, com mais fé e confiança. Que a doce Mãe Maria nos envolva todos nós nos seus eflúvios de mãe, de amor, de carinho, de ternura, de pureza, como a nossa Santa Mãe Maria foi. Que o vosso doce coração, Jesus, esteja sempre junto conosco. Louvado seja o teu nome, Jesus, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja a doce Mãe Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja. Amém. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Glória a Deus. Que Deus abençoe o dia de todos vocês e ele será abençoado.